Bom dia, irmãos. Vocês não têm noção do tamanho do nervosismo que eu tô. É a primeira vez, né? Eu acho que é a segunda aqui na Koinonia, que um dia o pastor Evandro pediu para eu dar uma palavra de oferta, eu quase morri. E essa é a segunda vez. Eu fico muito nervosa quando eu vou falar em público, então estou entregue à graça de Deus, porque esse dom de falar em público eu não tenho. Eu só vim a pedido do pastor Evandro para contar o testemunho. Pode sentar, gente. Para contar o testemunho, né? Não só assim, eu não tenho como contar só o testemunho da cirurgia cardíaca que a Roberta fez. Eu preciso contar assim, vou resumir muito, um pouquinho da história antes, por que ela teve que fazer essa cirurgia. E assim, eu tinha 10 anos de crente quando eu me converti, que foi no ano passado, né? Em outubro de 2013 eu aceitei Jesus aqui na Igreja Koinonia, fui muito bem recebida, fui consolidada aqui, né? Fiquei muitos anos, casei com o Roberto aqui na Igreja Koinonia e fiquei 10 anos na vida cristã sem realmente saber quem era Jesus na minha vida. Eu não tinha noção. Tinha a mínima noção de quem era Jesus na minha vida. E no ano passado, né, eu engravidei e eu sofri muita acusação do inimigo na minha gravidez. A minha gravidez foi, assim, uma luta. E, infelizmente, foi uma luta da minha carne contra a voz do diabo na minha mente, falando que a minha filha ia nascer com síndrome de Down. E, gente, vocês não têm noção de quanto é grave você lutar com a força do seu braço. Em momento nenhum passou pela minha cabeça de confessar aquilo que estava no meu íntimo para o Senhor, que era o medo que eu tinha da minha filha nascer com alguma enfermidade. Eu não levei isso diante do Senhor. Eu repreendi em nome de Jesus, eu sou crente, isso não vai acontecer. Mas não era o suficiente, eu não entendia a justiça de Cristo e por que aquilo não ia acontecer comigo. Eu achava que ia acabar acontecendo de alguma forma. Eu não era uma crente muito boa, né, daquelas que, né, sai fogo. E infelizmente no final do ano eu recebi, assim, todas as minhas ultrassons elas vinham sendo, a médica falava tudo certo, a translucência nucal, a morfológica, tudo ela falava, tá perfeito, o bebê é perfeito, mas vinha um negócio dentro de mim que não aceitava, falava assim, não, tem alguma coisa errada. E eu sei que era a voz do diabo. E eu repreendia, mas infelizmente em janeiro, né, dia 12 de janeiro, eu precisei ser internada, né, e a Roberta nasceu. E assim que ela nasceu, o Roberto tirou uma foto, né, ele falou que ela era perfeita e ela precisou ser levada para UTIM, precisou ser reanimada. Ela nasceu com 1,7 kg, né, e já nasceu precisando ser reanimada. E foi para o UTIM para ganhar peso, com 34 semanas, né? Ela nasceu e foi para o UTIM para ganhar peso. Até então era só isso, né? Que ela ia para o UTIM para ganhar peso. Só que não foi só isso. Quando chegou na UTIM, ela teve uma complicação, né? Uma enterocolite, precisou passar por uma cirurgia para poder... Gente, o que é enterocolite? É quando o intestino do bebê não está pronto para receber alimento e ele necrosa. Então começou a vazar fezes dentro do corpinho dela, um bebezinho de 1,7 kg, e deu uma infecção. E eles precisaram abrir para procurar onde que estava aquela perfuração para corrigir. E já me falaram, ela vai ter que usar uma bolsinha de colostomia, né? E depois ela vai passar por outra cirurgia para reverter. Mas até então era só isso. Mas aí o negócio agravou tanto que ela teve outra parada cardíaca, né, parada cardiorrespiratória, e descobriram que ela era cardiopata e que tinha sido por isso que a enterocolite tinha se agravado tanto, né, com ela. E quando chamaram a gente para conversar sobre a cardiopatia, eles falaram, olha, a gente já tinha observado, né, que ela tinha o ossinho nasal mais achatado, mas agora com essa cardiopatia a gente tem quase certeza que ela tem síndrome de Down. E nesse momento
foi assim uma luta assim. A gente ficou, porque uma coisa é o inimigo falando, você repreendendo, outra é um médico chegar para você e falar que aquilo que você temia aconteceu. E naquele momento, eu e Roberto, a gente, numa reação assim, desesperada, a gente rejeitou, repreendeu e falando com os médicos, foi um transtorno que eu nem vou contar aqui, né? Mas, infelizmente, todos os diagnósticos vieram. A Roberta ficou 63 dias na UTIM, né? Foram muitas lutas que a gente viveu lá, mas o Senhor já estava, né, ali com os olhos de amor dele sobre a nossa vida e planejando o tempo que ele ia resgatar a gente dessa vida na lei, né, pelo merecimento, pelas obras da carne. E a Roberta fez a cirurgia para reverter a bolsinha, foi muito difícil. Ela, por conta de ser cardiopata, qualquer coisa que acontece no corpo dela desregula toda a hemodinâmica, todo o funcionamento do corpo, porque a cardiopatia que ela nasceu é uma cardiopatia grave, né? Então, assim, foi uma cirurgia muito difícil. A gente passou por outros procedimentos também invasivos, né? Ela, no período de 1 ano, ela teve que tomar 5 anestesias geral. Então, a Roberta, ela foi um bebezinho assim que sofreu muito e a gente, como pai, também sofreu muito junto com ela. E nessa cirurgia, né, a gente já estava conhecendo a graça, né? Foi em agosto do ano passado. Eu era muito resistente, o Roberto já estava começando a ouvir umas palavras e eu falava para ele que aquilo era heresia. Eu comecei a orar, coloquei diante de Deus, eu falei: Senhor, Roberto está acabando com a nossa família, ele está indo atrás de heresia, de coisa do inferno. E eu coloquei diante de Deus aquilo. Só que eu comecei a sentir um incômodo dentro do meu coração, de que eu poderia não estar certa. Né? Aquilo que era o meu chão, né? Que era aquele evangelho que eu conhecia, estava querendo ruir. E o Roberto, um dia ele chegou na ousadia do Espírito para mim e falou: amor, o Senhor está mandando você ouvir essa palavra aqui comigo. Eu falei: bicho sem vergonha, tá usando o nome de Deus agora para me convencer a assistir essas heresias aí que ele está assistindo. Mas aí você já falou que é o nome de Deus, vamos ouvir, né, para não desobedecer. Mas eu ouvi, e naquele dia o Senhor começou a mudar a nossa história, a nossa vida, né, a alinhar a nossa fé, né? A gente, como casal, a gente não conseguia conversar mais das coisas de Deus dentro de casa. Estava virando um inferno, porque eu falava com ele que a nossa filha ia perder a oportunidade de ser curada porque ele estava desviando. Ele estava procurando coisas que não tinha nada a ver, né? Então, assim, a pessoa que se baseia nas obras da carne, quando ela vê outra pessoa fazendo besteira, ela já fica: não, se ajeita, né? Pra gente não levar uma lapada de Deus. Mas é um engano terrível que a gente estava vivendo. E agora eu vou entrar rapidinho na parte da cirurgia cardíaca, que foi um dos milagres, assim, mais lindos que eu vivi. Uma das maiores demonstrações, assim, claras, né, de Deus na minha vida, que a gente vinha, né, buscando isso e crendo, declarando. A gente tinha uma lista de versículos, de promessas das palavras de Deus, né, com promessa de cura, com promessa de que a geração do justo, ela é poderosa na terra. Antes eu jamais poderia tomar posse dessa promessa, porque eu não achava que eu era justa nunca. Impossível, como que eu ia achar que eu era justa? Justa com base em quê? Que arrogância falar que eu sou justa. Até que eu entendi da onde que vinha a minha justiça. E eu tive ousadia para falar diante de Deus, para falar no mundo espiritual. E eu declarava todos os dias. Eu tinha tanta certeza que a Roberta ia ser curada, que eu achava que a qualquer momento ela ia aparecer curada. Não ia nem precisar de fazer a cirurgia, né? Aí eu já comecei a colocar para Deus ali como que eu queria, né? Queria mandar em Deus. Eu lá, não, Senhor e tal. Eu imaginei tanta coisa, gente, que até... E assim, isso foi bom, porque a fé, ela não decepciona. De um jeito ou de outro, Deus, ele faz, e ele faz do jeito dele e é perfeito.
maravilhoso, né, ler aqueles versículos, tomar posse, que eu imaginei até que no momento que os médicos fossem operar ela, ia acontecer algo sobrenatural ali, né? Mas quando o médico chegou para mim, né, desceu da cirurgia que era para durar 6 horas e durou 3 horas, na hora que eu vi o médico, eu amarelei, eu falei assim, gente, o que esse médico está fazendo aqui? Né? Ou ele não conseguiu operar ela, ou aconteceu alguma coisa lá, assim, mas ele estava rindo, né? Então não imaginei que era ruim. Mas ele falou, olha, foi um sucesso, a cirurgia deu tudo certo, né? Foi muito melhor do que eu imaginava, não teve nenhuma intercorrência devido à gravidade do que ela estava enfrentando. Ela já tinha feito um cateterismo que tinha sido diagnosticado que ela estava com uma doença grave, que era um agravamento da cardiopatia que destrói as válvulas do pulmão ali, e isso é irreversível, que é uma hipertensão pulmonar grave, né, que chegou no laudo dela pra gente. E poderia até impedir ela de estar fazendo essa cirurgia, e o que seria o fim, né, que foi uma das coisas que os médicos falaram para mim, que seria assim, esperar para ela morrer, né, como que ia ser morte súbita, porque é uma criança que não tem nenhum coração bom e nenhum pulmão bom, ela não vive muito tempo. E essa foi uma das coisas que o médico conversou comigo antes da cirurgia. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Ela fez a cirurgia, o médico ficou muito surpreso, mas ele falou, agora foi 50%. 50% é a recuperação dela. Na hora que eu vi o bercinho chegando, gente, eu desmoronei. Porque o diabo começou a acusar, ela fez a cirurgia, isso aí qualquer um faz e tal, e agora você vai ficar 60 dias aqui dentro desse hospital, né? Porque a previsão mais ou menos de uma recuperação de uma situação grave como a dela, com pulmão e coração comprometido, é muito arrastada. É uma recuperação arrastada, e aquilo me abateu, que eu falei, meu Deus, gente, o UTI infantil é um negócio triste num nível que vocês não têm noção. A gente vê criança morrendo, morre criança, as máquinas apitam 24 horas, apita dia e noite quando não é a sua que está apitando, porque a criança está caindo saturação, está precisando ser socorrida, é a do outro do lado. Então, assim, é terrível. Aquilo me abateu muito, que eu falei, o Senhor fez, ela está viva, mas agora eu vou ficar um tempão aqui. Comecei a querer decair, né? E só que eu chorei, coloquei aquilo diante de Deus mais uma vez, e o Senhor veio com um renovo, me dando força para aguentar o que viesse pela frente, porque eu sabia que o plano dele não ia acabar por ali, não ia parar por ali, que ele ia fazer algo. E aí foi dia após dia a menina respondendo de uma forma que todo mundo, não tinha uma pessoa, nenhuma técnica de enfermagem, nem enfermeiro, nem médico, nem o cardiologista, nem o cirurgião, nem o outro cardiologista que veio, que não falava, gente, eu preparei um arsenal de guerra aqui para essa UTIP, para essa criança, porque a gente esperava que o quadro dela ia ser muito difícil, que ia ter muita intercorrência com ela aqui devido à gravidade, mas olha só essa menina, daqui a pouco tá pegando a bolsa e tá indo embora. E para honra e glória do Senhor, gente, foi só bênção. Foram 6 dias, no 7º dia a gente foi embora de tarde. E assim, a gente foi embora assim, vendo realmente o poder de Deus, né, ali na vida da nossa filha. E agora eu quero passar a palavra para o meu esposo. Não sei nem como. Dá para parar aqui uma folha aqui, pastor? Bem, ela enganou a gente, né? Ela que deveria. Se ela tá nervosa e conseguiu deixar Deus usar ela assim, imagine. Mas amém, irmão. Eu vou prosseguir aqui o testemunho. Se a voz estiver irritando aí, desculpa. Não sei se dá para regular. Tá bem aí a voz? Irmãos,
4 dias da nossa filha nascida, ela já estava na UTI, que ela já foi direto, como a Angélica contou. Os médicos ligaram para nós, falaram assim: corre aqui, que a gente tem muita coisa para falar com vocês, urgente. Chegando lá, foi aquilo que ela falou. Os médicos vieram com uma lista, sabe? Veio com aquele entulho, aquele caminhão de entulho. E assina aqui, para a gente prosseguir, fazer as cirurgias. Nessa hora, irmãos, eu confesso para você que a gente, como crente, a gente começou a acessar as partes espirituais do crente, sabe? Você é crente, você está na igreja, você dizima, você ama a Deus, sempre amei as coisas de Deus, mas é aquilo que ela falou, a gente não conhecia a graça. E quando isso aconteceu, que os médicos trouxeram tudo isso, a gente sentou, falou assim: amor, então não conversamos assim, mas a gente falou: vamos começar um propósito de 24 horas de jejum. E ali começamos a acessar. É como você pegasse um arquivo de download assim, ó, e pudesse puxar o download da fé. Para que você tinha que fazer isso aí? Para você passar aquilo ali, né? A gente não, porque Jesus levou na cruz. E a gente começou a se encher de fé, porque Jesus levou a nossa enfermidade, levou a maldição que estava sobre nós, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. E aquela junta médica rodeou nós, e nós falamos: nós não vamos assinar nada, eu quero a minha filha, que eu vou levar ela embora. Cheio de fé, né? Peguei o download, fez Só que nesse download, o que veio junto? A justiça. Tinha que ver alguma justiça, né? Para você se basear num milagre desse, você tem que ser justo. Como que você vai acessar isso sem? Baseado em quê? E nós começamos a orar. Eu peitei um cirurgião maior que eu. Falei: rapaz, ele falou: não tem jeito, tem que operar, ela morre. Eu falei: não tem jeito para você, me dá minha filha, né? E aí, quando foi passando as 24 horas, aquele download começou a acessar os pendrive aqui, eu não entendo de computação, e começou a vir a condenação, começou a vir sobre as nossas vidas, que padrão que você tem para pedir um milagre tão grande desse, né? Quem você é? Tipo assim, tanta gente está morrendo aqui que crê em Jesus, tanta gente está indo embora aqui nesse hospital que crê que Ele levou as suas enfermidades. Baseado em quê? Aí a nossa casa caiu, irmão. Nossa casa caiu. Aí a gente pôde ver, sabe, que a justiça que estava sobre nós não conseguia nada. Foi aonde que aconteceu, passou esse primeiro dia, ela fez a cirurgia e nós ficamos assim, irmãos, no chão, porque o diabo, ele vai usar a sua justiça, ele vai usar aquilo que você está baseado, ele vai falar: tá vendo, você deixou de liderar lá no passado, usou, falou para mim, tá vendo aquela cela de criança que você largou, né? Tá vendo, você largou o pastor Evandro. Eu saí daqui, né? Não sei se os irmãos sabem, mas a gente saiu daqui na paz. Mas o diabo coloca tudo na sua vida ali, coloca tudo naquele momento. Ele te julga. Ele falou: nossa, você não lê Bíblia como você deveria ler. Olha quantas semanas nessa época, acho que tinha mais de 30 dias que a gente não congregava aos domingos, né? Com os irmãos. Quantos dias que você não vai na igreja, rapaz? E aquilo ali foi os piores dias da nossa vida, os piores dias. Mas Deus, com a sua infinita bondade, como a Angélica falou, usou a internet, usou o YouTube, começou a Deus ministrar, falou: escuta isso aqui. Eu comecei a escutar uma série de palavras, aquilo ali foi me enchendo de fé. Eu comecei a descobrir que existe um download perfeito, esse download da justiça que é pela fé, que Ele trocou de lugar comigo, que Ele se fez maldição, se fez enfermo por mim, se fez maldito. A ira que estava sobre mim estava nele. Então esse download, quando chegou a mim, eu falei: amor, vem ver. Eu falei: tem fé, tem jeito para nós. Não é que tem jeito para nossa filha tem jeito para nossa fé, porque nós estávamos destruídos, sabe, irmãos? E a cada dia, né, do ano passado, desse que já tem um ano, a gente começou a crescer. O pastor Evandro, né, começou a ir lá na oficina, né, inexplicavelmente há anos que eu não falava com o pastor Evandro. Então assim,
o nível de graça que nós entendemos hoje, ele é pequeno, sabe? A porção que Deus liberou naquele download aí da justiça da fé, é porque vocês podem ter vida e vida com abundância. E a gente começou a crescer devagarzinho, sabe? Não é que eu estou trazendo a palavra aqui que eu sou um pregador, nada disso, irmão, nada disso. Eu nem dormi essa noite, entendeu? A questão é como você age diante dessas situações, como você age diante de algo assim que destrói você, irmão. Foi os piores dias da nossa vida. E não foi só esse momento que a lei arrebentou a gente, não. Há uns 2, 3 anos atrás nós perdemos 2 cachorros, que era igual filho. Nós perdemos em questão de 1 ano. Nós gastamos dinheiro para comprar um carro para os cachorros. E aí os cachorros foram embora, morreram, sabe? Ali o diabo falou: não, vocês não merecem, né? Vocês não merecem cachorros sadios, vocês não são crentes de verdade, sabe, irmão? Então a lei, ela afeta todas as áreas da nossa vida, irmão, todas. E a justiça da fé também afeta todas as outras também. É superior, é a que prevalece, irmãos. É a que te dá vida, entendeu? E aqui entra a palavra que o Senhor ministrou juntamente com a gente, né? Deus direcionou a gente trazer esse testemunho, sabe? E Deus direcionou a gente falar sobre os 2 tipos de crente existente hoje na igreja, sabe? A Bíblia diz que existe 2 tipos de crente. O primeiro, ele se baseia, como eu falei aqui, como a gente era, na justiça baseada nas obras da lei, da obediência. E o segundo, como já falei também, é aquele que se baseia na justiça da fé, a graça. Amém? Só que tem um porém: ambos os 2 são filhos, ambos os 2 são herdeiros, tem promessa para eles, estão disponíveis, os céus estão disponíveis para eles, as promessas, as bênçãos, o favor. Só que sabe o que acontece? A Bíblia fala que tem uma categoria de crente desse que está debaixo de maldição, que não pode estar a todo momento, sabe? A gente era feliz, a gente amava a Deus, a gente não estava indo para o inferno. Mas uma categoria de crente dessa, ele volta e meia, ele está andando, a maldição está alcançando ele, sabe? Porque ele se baseia, como eu falei aqui, a maldição alcançou a gente, irmão. Não veio para matar nossa filha, mas veio para matar nós, destruir, acabar. Deus teve misericórdia da nossa filha, com toda a nossa ignorância, com toda a nossa condenação. Deus teve misericórdia e foi sustentando ela ali, esse 1 ano, entendeu? Outra coisa, esse detalhe aqui é muito importante. Eu falei de 2 tipos de crentes, os da fé e os da obra. Só que não tem a terceira classe de crente, não existe. Você pode até falar: ah, Roberto, eu não quero isso para minha vida não, eu quero ser só crente, eu não quero saber de maldição, a bênção vai me atingir, deixa eu no meu canto, que saco, essa igreja só fala de graça, entendeu? Eu quero viver minha vida, que você vem me falar de maldição agora, que pode me atingir. Eu quero a terceira classe. Não existe a terceira classe, meu amigo. Até o mundo crê e sabe que existe maldições e bênção. O mundo tenta o tempo inteiro se esquivar de maldições. O mundo faz amuleto, o mundo bota sal grosso em cima do reque, o mundo coloca crucifixo, o mundo pula onda, sabe? Se tem alguém que faz isso aqui, irmão, não se condena. O amor de Jesus está aqui para todos nós. Mas até o mundo sabe, você entendeu? Que a maldição é verdadeira. E depende de você ser justo. Então ele tenta se justificar o tempo todo. O tempo todo ele fala: nossa, Deus me livre, o que é esse benze, sabe? Quantas coisas que você pode anotar aí que o mundo faz, irmãos. Tanta superstição, tantas coisas para evitar a maldição de chegar até nós. Agora nós crentes queremos inventar uma terceira classe de crente, aquele que está isento, sabe? Que Deus não está querendo, Deus não está lá em cima para jogar um raio na sua cabeça não, irmão. Só que quando Jesus morreu na cruz, isso aqui eu nunca entendi. Quando Jesus morreu da cruz, aconteceu algo, aconteceu a troca. A gente não sabia dessa troca, a gente só sabia de Jesus salvando a nós.
Salvação, ela é eterna, eu não tinha dúvida disso. Mas para acessar as coisas aqui embaixo, o nosso viver, aí que parava na justiça, sabe? A gente não tem como, irmão. Tem algo que você não tem como você escapar de você falar: não quero saber disso, eu quero vir para a igreja no domingo, como a gente fazia, eu quero ser um servo, eu quero dizimar, mas não me fale de aprofundar em nada não. Se você não se aprofundar, irmão, infelizmente só tem duas categorias: os da fé e os das obras. Engraçado que Deus falou comigo ontem dentro do shopping, isso que eu vou falar agora. Deus falou comigo que Adão e Eva, irmãos, Adão e Eva foi o primeiro a experimentar isso, porque não existia lei na época de Adão e Eva. Só que quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles, primeira coisa, se esconderam. Primeira coisa, por que eles se esconderam? Deus falou comigo, porque o alto padrão de Deus que eles conheciam não era mais compatível com eles na queda. Eles estavam destruídos, eles estavam com condenação. Primeira coisa, eles se esconderam. Depois, o que eles fizeram? Eles pegaram as plantas lá para se vestir, né? Para quê? Para poder se aprovar diante de Deus. Como que eu vou chegar diante de Deus? A primeira obra ali para tentar se aparecer diante de Deus foi se tampar. Eles já estavam vestidos de Cristo. Deus falou comigo, eles já estavam vestidos de Cristo, a glória de Deus. Mas quando eles pecaram, sabe, eles tiveram que começar a força do braço para chegar diante de Deus. Aí Deus, claro, teve misericórdia, né? Eu não estudo, eu não sou teólogo dessa parte, mas Deus foi lá, matou um animal, né? Fez, acho que foi o primeiro sacrifício. Então isso aponta para a lei. Eles não conheciam a lei, mas já começou a viver com a força do braço para poder se justificar diante de Deus. E isso é muito tremendo, irmãos. Agora eu queria ler, não sei se vai produzir aqui, Gálatas 3, de 1 a 10. Vai, Danilo. Gálatas 3, de 1 a 10. Aqui vai ser a prova desses dois tipos de crente existente na Bíblia, da nova aliança. Gálatas 3, de 1 a 10. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofresses. Vou ler de novo. Terá sido em vão que tantas coisas sofresses, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados. Os da fé são abençoados como o crente Abraão. Agora passa o próximo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Isso aqui é a exata expressão. Quando Deus ministrou isso aqui no meu coração, existe dois tipos de crente na nova aliança. Não tem como, não há o terceiro, não tem outra opção, não tem como correr disso daqui. Ou você se agarra à bênção, ou você corre da maldição. Mas a Bíblia diz que a maldição vai te alcançar. E essa exortação aqui de Paulo é muito interessante, está no livro de Gálatas, né? Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 2, ele chega lá, eu acho que era Antioquia que eles estavam, e Pedro veio para ter com eles, né? Pedro e alguns de Jerusalém, da igreja primitiva, né? Só que Pedro já conhecia a graça de Cristo. Pedro era judeu, ele comia no meio dos gentios que se converteram. Nossa, os irmãos lá, né, que estavam lá, os Gálatas, eram gentios.
E Pedro sabia que não tinha mais esse negócio de seguir. No entanto, que ele comeu no meio dos irmãos. E pela lei, um judeu não pode se assentar à mesa de um ímpio, de um gentil. E ele já tinha revelação. Só que quando a Bíblia diz que chegaram alguns da parte de lá da igreja central, de Tiago. E quando Pedro viu, Pedro ficou com medo. Por isso que no capítulo 3, Paulo começa a exortar ali, ó. Mas quando Pedro viu os irmãos chegando, falou: ixi, eu estou sentado no meio dos pecadores aqui que se converteram, e agora? A casa vai cair, eles vão botar eu lá na central, vai fazer uma carta de demissão, eu como apóstolo, o que eu vou falar? A Bíblia diz que Pedro foi e se afastou. Estão comendo aqui, ó. A Bíblia diz que Pedro se afastou. E não só se afastou, Pedro se retirou do medo. Largou a marmitex, irmão. Largou o refrigerante ali, o suco. Se retirou para poder os irmãos não condenar ele. Quando Paulo viu isso, está lá no capítulo 2, Gálatas 2. Quando Paulo viu isso, ele enfrentou o Pedro, apóstolo Pedro, ele enfrentou face a face. Não que Pedro faltava a revelação, mas Pedro ficou com medo, acho que dos irmãos, né? Talvez os irmãos que vieram da igreja central lá não tinha toda essa revelação da graça. Pedro se retirou. Mas aí Paulo pensou o quê? Se ele fez isso aqui, os outros vão fazer também, vão começar a pregar a lei aqui para se justificar. Paulo pegou e sentou o bambu lá e encarou Pedro face a face. E isso marca, irmãos, isso marca, sabe? Apóstolo Paulo foi uma pessoa, a gente estuda as cartas, foi uma pessoa que é o apóstolo da graça. Ele sabia, e Pedro também sabia, só que ele não poderia aceitar esse tipo de coisa. É condenável, sabe, irmãos? E agora eu queria abrir Romanos 4, de 1 a 3. Agora nós vamos ver aqui qual é o nosso exemplo, né? O maior exemplo da fé, né? A justificação, porque foi o primeiro que Deus fez aliança e justificou, né, pastor? Na Bíblia diz assim: que pois iremos ter alcançado nosso pai Abraão segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado para justiça. Abra lá agora, Danilo, por favor, 4, 18 a 22, Romanos. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Irmãos, agora eu vou convidar a gente aqui a estudar. Sei que nós já estudamos isso aqui várias vezes, a obra abraâmica, né? A obra de Abraão. Irmãos, Abraão não foi uma pessoa perfeita. Eu estava de volta e meia, eu estou lendo assim, que eu fico tão impressionado que Deus resolveu fazer uma aliança com um cara que nem era assim. Então, se você for analisar mesmo a obra de Abraão, vou falar as coisas sobrenaturais que ele tinha aqui. Mas Abraão deu como mentiroso, cara, 2 vezes, para poder não morrer, porque a mulher dele era tão bonita que ele chegou lá no Egito, deu fome na terra, né? Ele teve que ir para o Egito, ele escondeu e falou: fala que você é minha irmã, porque assim eu não vou morrer, eles não vão querer me matar para ficar com você. E olha só, irmãos, teve a segunda vez que Abraão contou essa mentira. Ele chegou num reinado lá que eu esqueci o nome, e ele falou a mesma coisa para a mulher dele. Só que um momento antes, Deus tinha falado já, acho pela 3ª vez, da aliança que tinha feito com Abraão, que ele seria pai de multidões. Mas o desgramado foi lá e contou mentira de novo. Aí você fala: que coisa estranha, né? Deus quer fazer a primeira aliança com o ser humano, que Abraão é um cara top, mano, mas a Bíblia conta esses 2 vacilos aqui, que você faria aliança com um cara desse? Você até faria depois, conhecendo o coração dele como Deus conhece.
Agora nós vamos falar das coisas boas de Abraão. Irmão, Abraão, a Bíblia diz lá em Gênesis que Abraão estava sentado, estava em pé na porta da tenda dele, num calor do meio-dia, irmão, no deserto, eu acho, né? E Abraão viu 3 homens chegando, 3 homens. Só que na hora ele teve a sensibilidade que eram anjos. Olha só, irmão, um camarada no deserto, cheio de tenda espalhada, aquele luxo, aquele sol derretendo. Ele viu 3 caras vindo. Ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? Quem sou eu para receber vocês? Irmão, o cara viu um anjo disfarçado de gente, era o próprio Deus, irmão. Olha, esse cara é top, mano. Quem não queria ter uma fé dessa? Quem não queria ter uma sensibilidade dessa? A Bíblia diz que Abraão também foi contra todas as circunstâncias dele. Tudo era desfavorável. Quando Deus falou bem assim: farei você pai de multidões e sua descendência vai ser, sabe, irmão, aqui vai encher tudo e vai vir um descendente através de você ainda, que é Cristo, né? Abraão olhou para eles, acho que 90 anos, 100 anos, né? Sara tinha 90. Falou assim: Abraão creu, irmão. Você sabe o que você fala por 100 anos, irmão? Você está com uma dor de cabeça, você fala: Deus te curou, você duvida. O cara creu que Deus ia fazer a mulher dele ter um filho, irmãos. O cara desse é top, rapaz. Um cara desse tinha do que se gloriar. Fala sério. Olha só o cara, mano. Olha a fé do cara. E Abraão foi... Isso aqui é tremendo. A Bíblia diz que Deus foi testar Abraão, né? E naquela época era, né, ia assim entrar a velha dispensação ainda, né, pastor? E Deus falou assim: Abraão, sobe o monte, leva seu menino, leva a lenha, leva o jumentinho para carregar ali algumas coisas, e levou até alguns empregados dele também. Só que chegou determinado momento, Abraão já sabia o que ele tinha que fazer. Chegou determinado momento, ele falou para os caras: fica aqui que vai só eu e meu filho agora. E o menino carregou a lenha. Abraão, a Bíblia diz que Abraão, o tempo inteiro, ele cria num sobrenatural. A palavra diz que ele cria que Deus pudesse até ressuscitar o filho dele. Nunca ninguém tinha ressuscitado, irmão. Mas ele creu que Deus, até o último instante, que ele puxou a faca, o anjo para Abraão. Ou seja, olha só a vida do cara, irmão. A vida do cara. Agora fala a verdade, irmão. Abraão tinha do que se gloriar? Ele tinha do que se justificar para receber bênção? Fala sério, irmão. Se nós fosse Abraão hoje e tivesse que abrir uma porta de emprego, você ia duvidar com a obra dele? Você ia falar: o quê? Rapaz, eu sou justo. Se isso aí acontecesse com a gente, com a obra de Abraão, quem é você, medicina, para falar que minha filha tem isso? Minha filha não tem isso nada. Irmão, eu queria comer aquela situação, irmão. O cara tinha uma obra fenomenal, irmão. Só que a Bíblia diz, coloca lá para mim, Danilo, de novo, nem sei qual que vai ser, que ele tinha do que se gloriar. A obra dele era top, mas não diante de Deus, meu amigo, porque senão ele ia falar bem assim: tudo isso aí, nós estamos aqui hoje por causa da obra de obediência dele. Olha só, irmão, é tremendo, irmão. Eu fico passando mal quando eu começo a ver essas coisas. Agora eu queria rapidamente aqui, nem sei se eu tenho tempo mais, algumas características do crente que vive debaixo de maldição. Irmão, o crente que vive debaixo de maldição, né, já falei um pouco aqui, eles creem que são justificados, aceitos, reconciliados, aprovados com base na sua obediência, com base na obediência da lei que eles pegam para cumprir. Porque tem gente aí que fala que guarda a lei, que fala que guarda, você conversa com ele e fala: não, rapaz, eu guardo. Outro dia a menina me ligou: rapaz, você pode me atender agora? Eu falei: não, agora não. Ia dar 6 da tarde, sexta-feira. Não, porque eu estou me convertendo, estou entrando, né? E eu tenho que guardar de 18 até para lá. Aquilo ali me tremeu dentro de mim. Eu falei: nossa vida. Aí eu falei assim: não, eu não tenho como te atender, porque eu nem estava na oficina. Então tem gente, irmão, que realmente está fazendo coisas achando que ele vai conseguir o favor, irmãos. Como a gente pensou. Por que a gente não tinha favor quando a neném nasceu? Porque não tinha obra. Não tinha obra, irmão. E não tem como ter, porque pelas obras ninguém vai conseguir se justificar. Você entendeu? Então, esse camarada aqui,
ele sempre está vivendo uma vida de derrota, como a gente vivia. Os cachorros morreram, o diabo está vendo aí, derrotou esse cachorro. Você não merece, irmão, você não merece. Gastou o dinheiro de um carro aí, ficou com a casa parada por causa dos cachorros. Você não merece. Então, irmão, está sempre debaixo de maldição, irmão, sempre achando que o diabo tá com um laço armado para ele. Mas o diabo tá. Só que se você está com essa justiça aqui, o laço pode vir. Se a gente está com a justiça de Deus, o laço não pode vir. A justiça da fé, irmão, que Ele levou a maldição, Ele levou a nossa condenação. Então não tem como esse laço nos atingir, irmão. Pode passar um tropeço ali, né? Nós estamos debaixo do mundo caído, mas não vai ser laço, irmão. Eu estou aprendendo isso, eu vou agarrar nisso pro resto da minha vida, irmão. Não tem laço armado contra nós. Não tem, irmão. A nossa filha, ela está ainda com uma situação que a medicina diz, mas se a gente não tem direito de crer que isso é permanente, porque vai em contra, a geração do justo é poderosa, entendeu? O Senhor levou sobre si. Quando Ele levou, Ele trocou de lugar, irmão. Para a gente ter essa certeza, a gente tem que saber que a gente nasceu de novo. A gente morreu com Ele. Eu não sabia disso. Eu sabia só que eu morri no batismo, tal, levantei, mas agora é comigo. Só que é diferente, irmão. Ele trocou, Ele botou nós como nova criatura. E quando Deus vê essa nova criatura, Ele fala, tá perfeito, é top, é isso mesmo. Essa semana eu estava jejuando e passou um perrengue na oficina lá, irmãos. Eu tive que pintar uma peça, a oficina tem que pintar uma peça 4 vezes, nunca aconteceu isso. E já ia dando 11h50, eu falei, eu não estou jejuando mesmo, eu estou irado, eu vou comer. Aí eu peguei um pão, bastei um pão, mordi, eu falei, não vou comer nada. Se fosse para me ser santo, para fazer jejum, eu não começava nem na primeira hora, Deus não aceitava nem meu primeiro minuto, porque pelos padrão da lei, irmão, a gente não tem como cumprir. Você está entendendo? A gente cumpre porque Ele trocou de lugar comigo. Aí Deus falou comigo, irmão, eu troquei de lugar com você, rapaz. Hoje você é santo, pode continuar. E eu fui ali, botei o pão na sacola, depois nem comi ele mais, aí eu não sei. Mas o que eu estou te falando, irmão? É tremendo, irmão, é tremendo. E esses que são debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não cumpre, como eu falei. São constantes em se reprovarem e condenar os outros, porque no fundo ele não consegue, só que ele tem que condenar. Quantos que eu já condenei, irmão? Eu estava lá na igreja lá com a Angélica, nós fomos dar uma palavra, 15 adolescentes, irmão. Eu condenei, eu falei, hoje é o último dia. Se fosse o seu último dia, irmão, descer a lenha, rapaz, que vergonha. Antes de eu conhecer a graça, eu falei, meu Deus, amor, olha isso, amor. Peguei aquela passagem que fala assim, do seu último, que se... No Novo Testamento tem uma passagem que fala, né? Que se... Não é essa não. É uma que dá para dar uma pregação top de sentar. Eu não lembro. Eu usei até aquela música do Renato Russo, né? Que, olha só, irmão, para condenar os meninos. Eu falei bem assim, e é cedo, né? Você lembra dessa música? Eu nem lembro, mas eu tive que ir na internet que eu lembrei. É cedo nada, irmão. Eu falei para eles, é cedo nada, irmão. Já deu o dia. Ainda temos tempo, que a Bíblia diz que o tempo é hoje. Não, a Bíblia diz que o tempo se diz hoje, mas é outra revelação, irmão. Eu usei para... Coitados, os meninos nem conseguiam olhar para mim. Falei, meu Deus. Não gerou fé, só condenação, irmão. Fala que o último dia dos meninos de 10, de 12, 13 anos. Vai falar que é cedo demais, entendeu? É cedo. É cedo nada, eu falei com eles. Pode vir hoje, e aí? Né? Agora a característica do crente abençoado, irmão. Esses são abençoados como o crente Abraão, como a gente leu aqui, porque são revestidos de Cristo. Ele é nosso representante, o representante mudou. Irmão, quando eu soube que o representante mudou, eu até converso muito com o pastor, né? Que eu tive a revelação que a gente estava debaixo da representação de Adão. Adão pecou, caiu, se bagunçou todo lá, começou a lei ali, começou a fazer alguma coisa para se chegar diante de Deus. E aí, a Bíblia diz que... Onde que eu estou aqui?
Revestido de Cristo, o representante. A Bíblia diz que o nosso representante agora é Cristo. Isso quando eu leio no Novo Testamento. E fala bem assim: esse representante fez um sacrifício que é único, unicamente para sempre, e abrange todos os pecados passado, futuro e presente. Irmão, eu falei, você está doido, irmão? Eu quero esse representante. Eu falei, eu quero essa característica do crente abençoado. Eu quero ser abençoado, não porque eu sou bonzinho, que eu deixo de trair minha esposa. Eu falei com a minha sogra essa semana, eu falei, Marlene, eu não traio a Angélica, Marlene, não é porque eu não estou em medo da praga, da maldição, não. Eu não traio ela porque Deus me deu ela. Olha que bênção. Você é o amor que eu tenho por ela, isso é amor. Deus me amou e me deu ela. Você acha que eu vou trair, né? Eu estava tentando comparar. Como que você vai? Porque a maioria das pessoas, elas ficam em pane. Por quê? Quando elas começam a ouvir que o preço foi pago, que você já é justificado não pela sua obra, mas a de Cristo, ela fala, o que eu vou fazer da minha vida? A pessoa falou comigo, você é louco, rapaz, o que eu vou fazer agora, rapaz? Não vou rasgar a Bíblia no meio? Eu falei, rasgou no meio, cara. Foi a velha aliança, agora a nova. Nós vamos acessar a velha com Cristo. Eu falei, rapaz, eu quero me aprofundar nisso o resto da minha vida, cara. Não tem maldição que vai prosseguir. Não tem maldição que pode nos derrubar, nos alcançar. Não tem, irmão. Nós somos abençoados. Nós somos o crente da primeira categoria. O crente abençoado, porque nós estamos fincados na fé, irmão. Outro dia, não sei nem se eu posso falar aqui. Eu recebi um cliente lá na oficina. E esse cliente cometeu coisas assim. Ele abriu o coração para mim, sabe? Ele viu que eu era crente. Ele falou, rapaz, tem 15 anos que eu não consigo ir na igreja, chegar diante de Deus. E falou o que ele fez, né? O cara é um militar aposentado. Nossa vida, não vou nem falar a patente dele. O cara abriu o coração para mim, cara. Começou a chorar. Eu falei, rapaz, na hora eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse cara? Eu falei assim, rapaz, nem nos seus... Rapaz, aquilo ali eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse cara agora? E o Espírito falou bem assim, nem nos melhores dias dele, ele estava aceito, ele estava perfeito para chegar diante de Deus. Nem quando antes ele era um crente que nunca fez isso, ele estava baseado na sua obra humana, ele estava perfeito para chegar. Eu falei com ele, cara, vou te falar uma coisa, nem nos seus melhores dias você estava perfeito para chegar diante de Deus, cara. Aí eu falei com ele, quem odeia um irmão no seu coração, o que a Bíblia fala? Eu falei, fala que ele é assassino, não é? Pois é, irmão, você acha que Claro que se você vai ter que ver naturalmente, eu não sei o que você vai arrumar da sua vida, mas diante de Deus, nem quando você era um santinho, você estava pronto para chegar diante de Deus. Nem eu coloquei ele no mesmo nível que eu, irmão. No mesmo nível, o cara começou a chorar. Eu falei, meu Deus, se fosse antes eu falava assim, rapaz, só tem jeito para você, se você visitar se você ficar e aí logo lá depois a misericórdia pode te alcançar, irmão. Essa é a realidade. Outro dia, e o engraçado que eu não consigo passar aqui, né? O tempo é curto também, a gente não lembra. A graça, irmãos, a Bíblia diz, igual o pastor ensina, a graça ela veio, a graça e a verdade vieram. A lei foi dada, tipo um objeto, a lei foi dada. É como se você chegasse no curso de física, se o professor falasse bem assim aqui, ó, toda essa enciclopédia aqui, nem sei se é assim que fala, estuda isso aqui que você vai ser um físico. Aí do outro lado uma pessoa fala dentro do coração dele assim, eu vou te dar toda a sabedoria dessas leis aí. Essa é a diferença, você está entendendo, irmão? Então, o viver na graça, irmão, e o viver longe das obras da lei, ele muda nosso rumo, muito pequenas coisas, irmão. Teve uma menina, vou contar rapidinho aqui, pastor, pode? Uma cliente me ligou, rapaz, falou assim, eu quero passar aí para você ver meu carro, porque a gente está no Google, né? Então constantemente chega mensagem, eu quero fazer um orçamento. A menina foi, a mulher, menina, 20 e poucos anos, rapaz, a menina chegou na oficina, cara.
trancou o carro para polir um farol do carro dela, estava arranhado. Ela trancou o carro e sentou. Aí meu menino lá começou a fazer o serviço. Eu falei, o que você está fazendo? Ela, nada. Eu falei, você trancou o carro, tem que virar a roda do carro. Nunca vi isso não. Era um carro de 40 mil, um Etios. Aí eu falei assim, você acha que fosse entrar um ladrão aqui e querer qual carro? Ela né? Aí eu falei assim, eu comecei a borbulhar alguma coisa dentro de mim. E essa é a mesma da sexta-feira. É a mesma. Só que ela se esqueceu. Depois de um mês ela me ligou de novo. Eu falei, é ela, eu vou mostrar a graça para ela. Aí ela veio. Aí eu me enchi de graça, né? Olha só, irmão, olha só o que a graça de Deus nos dá livramento em pequenas coisas tremendas. Essa menina estava gravando a gente mexendo no carro dela. O carro dela chegou com o para-choque caindo. Eu nem peguei para-choque para fazer, só um arranhar no farol. Aí eu falei para ela assim, posso te ajudar? Ela, pode, ó, seu para-choque está caindo. Aí eu falei assim, tá. Então eu fui lá na minha sucata de presilha, 5 sucata da Toyota original, que eu tenho em estoque lá. Fui lá, desempenei a chapa, botei uns parafusos na lateral do para-choque dela, firmou, botei as presilhas original. Beleza, ela... Eu falei, você conhece? O que é isso que você está fazendo? Não vou pagar isso não. Eu falei, não, isso é graça. Eu quis, tentar começar a ensinar ela, porque ela falou que ela estava aguardando a situação lá, da sexta-feira para o sábado. Aí eu falei, pode ir embora então. Ela foi embora. Irmão, daí 15 dias essa menina manda uma mensagem no domingo para mim. Olha só, vou passar aí amanhã e eu quero as minhas travinhas que você trocou e você tirou as minhas, não tinha nem presilha, tudo quebrado. Eu quero as minhas presilhas, senão eu vou te botar na justiça, que você pegou do meu carro e eu tenho gravado. Rapaz, aquilo ali me deu um ódio, cara, me deu uma raiva. Eu comecei a chorar, eu chamei minha esposa, eu falei, não é possível que esse filho do diabo, rapaz, que você faz uma graça, rapaz, você faz você está entendendo, Edu? Você faz uma situação ali de agrado e a pessoa quer te botar na justiça. Ela queria escrita minha falando que queria que eu xingasse ela, irmão. Aí Deus falou na hora comigo, dentro do meu coração assim, se você não sair do merecimento, ela vai te fulminar. Na hora Deus falou, eu falei com a Angélica, Deus falou na hora. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu parei de conversar com ela, eu orei. Eu acho que eu nunca orei desse jeito. Eu falei, Senhor, estou com muita raiva dessa menina, Senhor, mas eu quero abençoar ela. Eu quero dizer para ela, Senhor, fala para ela, Senhor, para ela não entrar, Senhor, porque eu sou o homem da aliança. Eu sou um homem da aliança. Eu estou aliançado na nova aliança. Eu sou da fé, Senhor. Se ela tentar, eu vou deixar a mão do meu merecimento. Eu vou deixar ela quieta. Mas se ela tentar alguma coisa, ela vai se prejudicar, Senhor. Eu orei desse jeito e esqueci. Irmão, no outro dia eu fui jogar o nome dela no Google, advogada. Não sei se tem algum advogado aqui, desculpa. Irmão, 70 processos de calúnia e processo de que você pede danos morais. Eu falei, meu Deus, como que Deus me livrou dessa mulher, bicho? Essa mulher ia me detonar. E o Espírito falou, se você continuar com essa raiva, injuriado, que você acha que ela tem que te agradecer e não te querer te processar, ela vai te fulminar. Eu falei, caramba, rapaz, isso eu nunca esqueci, irmão, nunca. Uns meses atrás, irmão, antes de a gente conhecer a graça, a gente trabalha, vocês sabem aqui, muitos sabem, como oficina. Então, assim, Deus deu um dom a gente, assim, de fazer um serviço direitinho, sabe, irmão, de fazer um negócio assim, como fosse pra gente. Isso todo mundo gosta. Só que começou a vir um tempo de sequidão. Não é que faltava serviço, mas faltava serviços bons. Aí eu falei assim, não é possível. Nós já estava conhecendo a graça, né, amor? Eu falei, amor, não tem maldição, amor. Quantas pessoas tem carro por aí em Vitória que adora seus carros e quando haja um reparo, querem fazer um serviço de qualidade. Essas pessoas, Deus, Ele tem prazer de mandar pra gente. Não é possível. O que está acontecendo? Sabe o que Deus falou comigo, irmão? Na simplicidade. Roberto, você está querendo merecer o serviço bom, lucrativo, porque você fala para os seus clientes que o seu serviço é o melhor. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou mais, se você fosse basear na sua justiça para receber serviço bom, você nem era para estar com essa porta aberta, porque aí vai entrar receita,
vai entrar. Eu sou MEI, meu faturamento lá não tem condição de ser MEI, nós somos MEI, nós vamos acertar. Então Deus teve a simplicidade de falar isso comigo: meu filho, se você quiser usar a justiça própria para poder colher serviço bom, você nem era para estar aí. Meu irmão, a minha oficina no meio do monte de casa, meu irmão, eu não sei como que eu fico ali, né, pastor? Deus é maravilhoso, Ele me mostrou isso. Ele falou: rapaz, você está doido, cara. E aí a partir dali, isso aconteceu, começou a vir um monte de serviço top. Eu falei: rapaz, que é isso, cara? Então, desculpa que passou aqui, irmãos, eu tenho aprendido isso: a graça e a verdade vieram. Então, se ela veio, ela é uma pessoa, é Jesus. Então, quanto mais eu chegar com simplicidade diante de Deus, mais eu vou aprender, mais eu vou receber as promessas, que é pela fé, irmão. Os da fé são abençoados. E eu creio que nós vamos crescer muito mais. Nós vamos crescer na fé muito mais. Nós vamos ver montanhas se mover. Tem um louvor que fala bem assim: as montanhas se... Você canta? Aquelas montanhas se movem. Acho que é da... Como é que é o nome daquela cantora? Gabriela Rocha. Você conhece essa música? Não conhece? Quem é uma irmã que conhece Rúbia? Cadê Rúbia? Como é que é? Fala aí. Essa montanha se abre. Canta aí. Ela é uma americana, essa música. Canta aí, meu amor. Ninguém não conhece, então não tem como, desculpa. Mas amém, irmão. Então canta um louvor que você quiser que fique bom. Irmãos, se fosse antes, a gente está conhecendo só a poeira da graça. Se fosse antes, eu ficava... Irmão, eu nem ia vir aqui, né, pastor? Porque se eu desse um vacilo que eu dou no meu dia a dia, você acha que eu ia pregar aqui, ia trazer uma palavra? Irmão, você está louco? A lei, ela te mata, irmão. A lei, ela é uma coisa simples, irmão. A lei e a fé é uma coisa simples de entender. Eu oro a Deus que a gente possa a cada dia compreender mais. Não pense que eu sou super crente, não pense que é Angélica. Agora uma coisa eu te falo, esqueci. A gente só vivia brigando, né, amor? Antigamente nós só vivia brigando, não se entendia dentro de casa, se amava, não se entendia. Quando eu descobri que ela é muito mais do que eu mereço, irmão, acabou a briga. Acabou a briga, eu falei, né, amor? Nós nem discute, mas virou um céu. Sobre discussão virou um céu, não virou? Ela também pensa a mesma coisa. Meu, não tem merecimento. Quando a gente abre mão do merecimento, se a gente está brigando dentro de casa ainda, irmão, desculpa falar isso, não estou condenando ninguém, é uma experiência própria. A gente só vivia brigando. 9 anos, fizemos 9 anos de casamento. Pastor, a gente vivia brigando de casa, que a gente trabalha junto. É na nossa rua, a nossa empresa, a nossa oficina. Então é o dia inteiro junto. Eu só vivia discutindo. Como vão resolver tal coisa, era discussão. Quando eu descobri que ela é muito mais do que eu mereço, acabou, irmão, automaticamente acabou. Eu falei, e ela também descobriu? Acabou. Eu falei, rapaz, incrível, cara. É pequenas coisas que a fé quer livrar a gente. Amém? Pode continuar, irmão. Deixa eu só pontuar umas 2 coisas aqui rapidinho. Terceira, você vai gostar dessa música. É impressionante porque o Roberto e a Angélica me visitaram, acho que foi o começo desse ano, né? Ou final do ano passado. Por aí. Eles nunca tinham saído com a filha dele. E a gente não podia visitar porque a situação era muito difícil. E eles foram lá em casa. Foi a primeira casa. E o Roberto, ele era... Nem conhecia sua casa. Nem conhecia minha casa. Eu ganhei ele para Jesus, batizei. Fiz o caso atual, né? Ele casou aqui nesse prédio. E depois de um tempo eles saíram da igreja. Mas depois que ele saiu, ele ficou ainda uns 6 meses entregando dízimo aqui, né? Depois ele foi congregar numa igreja perto da casa dele. E sempre vivemos uma vida muito tranquila, né? E depois desse tempo nós praticamente não tivemos contatos mais. E quando ele foi sair de casa pela primeira vez com a filha dele, ele foi lá em casa. Eu tomei um susto, né? Tomei um susto. Nem na casa do pai dele ele tinha ido. Eu tomei um susto porque isso não é natural, isso é Deus, né? E isso foi o ano passado, irmão, novembro, outubro. E eles foram lá em casa. Eu tenho que dar o que eu tenho, né, irmão? O que eu tenho é graça.
E eu comecei a falar da graça para eles. Eles não foram embora com raiva de mim, porque eles têm um coração bom, mas não aceitaram. Estou falando de outubro do ano passado. E a Angélica ficou mais braba do que o Roberto, sobre a graça. Né? E aí a semente entrou e eles começaram a ouvir. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês: é impressionante como uma pessoa de 6 meses cresceu tanto na graça como esse casal. E às vezes a gente está ouvindo uma palavra há tanto tempo, a gente não cresce, porque isso muda tudo. Isso mudou a vida deles. Eles iam viver o resto da vida dentro de casa se acusando da filha, dos problemas. Mudou a vida financeira deles, mudou o casamento deles, mudou a saúde deles. Então isso é uma coisa assim, eu fico pensando assim, é impressionante como isso é. Sério, irmão, eu vou na casa deles e eu sento para aprender com eles. Eles começam a falar para mim: pastor, aquele negócio da graça e tal. Eu fico assim, eu aprendo muita coisa com eles, é impressionante. Porque a Bíblia diz que nós devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Se a sua vida não está resolvendo os problemas, é porque você ainda conhece pouco da graça. A outra coisa que eu fico muito impressionado é que a minha família não me considera crente, sabia? O pastor de vocês, a família dele, não considera ele crente. Nenhum dos meus irmãos vem na minha igreja. Nenhum dos meus tios, parentes, nenhum vem aqui, porque eles não me consideram crente. Porque eu prego a graça. E o Roberto era um dos muitos religiosos também, que nós ganhamos para Jesus. E ver o Roberto, meu parente, aqui pregando graça, para mim é a maior alegria do mundo. Para mim é a maior alegria do mundo. E é bom, hein? É bom porque ele prega e a gente ri, né? A gente se diverte, é gostoso ouvir, mais gostoso do que eu, né? E assim, para mim é uma grande honra. E em cima do que o Roberto falou, eu queria pedir o Elian que colocasse lá no grupo da família, hoje ainda, uma mensagem que eu preguei lá no outro prédio, que fala sobre a obra do Espírito Santo. Para completar isso que o Roberto falou dos 2 crentes, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio convencer o homem do pecado. A primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Não é dos pecados, é do pecado. Qual pecado? O único pecado que leva o homem para o inferno, que é não aceitar Jesus. O Espírito Santo não fica te convencendo de pecados, ele convenceu a pessoa do pecado. No dia que o Espírito Santo te convenceu do pecado, a sua vida mudou. Só que a Bíblia diz que ele veio convencer o homem do pecado, da justiça. Qual é o problema dos crentes hoje? É que eles foram convencidos do pecado, que eles precisam de Jesus, mas o Espírito Santo não consegue convencer eles da justiça, que agora eles são justos. Eu fui pregar numa igreja e falei assim: eu queria que os justos ficassem de pé. Nem o pastor ficou em pé, porque você foi treinado a achar que você não é justo, porque o Espírito Santo ainda não conseguiu fazer essa obra. Ele tem que fazer essa obra, você tem que permitir ele fazer essa obra, porque quando você descobrir que você é justo, você vai poder orar e trazer sobre a sua vida todas as bênçãos do justo. Enquanto você não entender que você é justo, a sua oração não tem efeito. A oração que tem efeito é só aquela quando descobre que você é justo. A Bíblia diz assim: Elias era pecador como nós, mas ele orou e não choveu por 3 anos, porque a oração do justo pode muito. Você pode orar, pode curar enfermo, pode mudar a sua vida profissional, espiritual, pode mudar tudo, mas você tem que entender que você é justo, porque existe a promessa sobre os justos. Então o Espírito Santo veio te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ouça essa palavra na sua casa.
que você vai ter autoridade de chegar na sua casa e orar para a enfermidade, orar para todas as coisas, porque você vai entender que você é justo agora, porque você é da categoria dos crentes justos, você é da categoria dos crentes justificados, você é da categoria dos crentes que estão abençoados. Vamos ficar de pé? Ou você vai viver na categoria dos crentes amaldiçoados. Mas nós somos dos crentes abençoados, amém? Porque nós não vivemos pelas obras, nós vivemos pela fé.